dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Como vocês devem estar acompanhando, nosso canal está com diversos convidados, cada vez um assunto mais diferente do outro, cada vez mais conhecimento. Hoje estamos aqui com o nosso querido prefeito, um convidado muito especial, veio aqui nos homenagear com a possibilidade de trazer então toda a sua história de vida, todo o seu conhecimento. Também temos coisas da escola, nossa sala do podcast está repleta de várias coisas dos nossos alunos. Temos aqui um quadro da aluna Rafaela do oitavo 1, então dá para ver que o trabalho aqui da escola não é só o podcast, a escola inteira, um trabalho excelente, obras de arte, alunos sempre se empenhando ao máximo. Então, prefeito, seja muito bem-vindo. Eu sou o Victor César, esse aqui é o Lorenzo. Pode se apresentar à vontade, fique à vontade, conte sua história. Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Jefferson por essa iniciativa fantástica. Eu achava que eu ia encontrar aqui um estúdio, né, de pessoas com fone de ouvido e etc. Mas não, encontrei aqui, isso aqui é algo raiz, né, feito pelos alunos. Eu gostei de ver isso aqui, para mim tem um valor muito grande o que vocês estão fazendo aqui, divulgando não só o nome da escola, mas as pessoas que estiveram, de certa forma, apresentando na vida diária delas aqui. Muitas delas, vocês já me falaram, são pessoas que moraram, que vivem aqui em São Bento e que realmente são personalidades. E parabéns aí. Primeiramente, agradecer e dar parabéns pelas iniciativas. Eu gostei demais. Então, assim, prefeito, para começar, assim, gostaria muito que o senhor contasse um pouco da história de vida, assim, do senhor. Se você estudou em escola pública, quais faculdades fez, e, assim, a sua história de vida. Tá ok. Eu estudei sempre em escola pública, tá? Então, o que acontece? Eu nasci numa cidadezinha perto do Mato Grosso, chamada Irapuru. Quase não tem no mapa esse negócio. E aí, lá como eu já expliquei, vocês não tinha colégio particular, nem tinha condições de pagar também. Sim. Só tinha o grupo escolar, e tinha o grupo escolar, o ginásio, e depois, quando eu fui, tinha o científico. Tá? Quando eu tive sorte, que meus irmãos precisaram estudar na cidade vizinha. Na minha cidade, era mais ou menos uns 8 mil habitantes, e aí o primeiro colegial eu fiquei na cidade. Então, eu morei praticamente 18 anos, e tudo aqui é estudo público, né? Estudo público. Então, aí fui para São Paulo. Fui para São Paulo estudar num cursinho que você estuda num colégio público, apesar de que eu não perdi nada para o pessoal quando eu cheguei lá em São Paulo. Meu intuito era estudar medicina e graças a Deus eu consegui, estudei bastante. E, enfim, nós chegamos lá naquele local que eu tinha 18 alunos na minha sala de aula, 18 alunos. E eu, de repente, deparei numa sala de aula 730 alunos. Diferença aquele negócio, dá um susto, assim. O professor dava aula de microfone, era como se fosse um anfiteatro grande, e bem a fileira da frente era baixa, ele era assim o teto. E podia fumar. Nossa. Você imagina quanto você 700 lá embaixo, pessoas. você via o professor, mais ou menos você conseguia ver o professor. E aí eu sentava na frente, chegava em casa fedendo cigarro, mas assim, foi maravilhoso, foi excelente a vida. Aí prestei vestibular, né, entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade e estudei lá em São Paulo, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, e eu não tinha como pagar o ensino, essa foi particular. Isso que acontecia antigamente. O que acontecia? Você estudava no colégio público, né? E depois você tinha que entrar, praticamente, você conseguia entrar numa faculdade particular. A Faculdade da Santa Casa de São Paulo é uma escola. Muito, ela já foi mencionada em livro de português e de ciência, se não me engano, aqui na escola de fizemos. Exatamente, é uma escola excelente, graças a Deus, nós tivemos um aprendizado muito bom. Então, assim, os alunos da rede pública, hoje é um pouquinho mais, hoje é diferente, porque nós, era assim, estudou no colégio público, você automaticamente devia pagar o seu estudo depois na faculdade. Porque o que acontece? O pessoal com maior poder aquisitivo estuda em colégios particulares, teoricamente melhores, e o que sobra? As universidades gratuitas vão, maioria das vezes, para esses alunos que já têm condições de pagar a faculdade. Tanto que eu precisei financiar meu estudo. Na época de 1977, 78, tinha o crédito educativo. Hoje tem FIES, esse negócio. Então foi o que me fez estudar, o que me fez sair da faculdade, porque eu perdi meu pai quando eu entrei na faculdade. 19 anos, meu pai faleceu. E aí, difícil, o chão caiu, mas eu consegui, né, estudar direitinho. Terminei a faculdade,
Aí fiz residência médica, é um outro desafio. Você compete agora, não é igual vestibular, você compete. Tem aquelas pessoas que vão despreparadas, mas tem os caras que estão preparados. A residência médica, ela é diferente, você já compete com pessoas de mais ou menos todo mundo mesmo nível. Você compete com médicos que saíram recém-formados e vão buscar uma especialidade. Aí fiz a ortopedia, fiz 3 anos de ortopedia, e aí 3 anos eu queria, já casado, né, tinha um filho, o Antônio Carlos, que nasceu lá, e ele tinha muito problema de bronquite, meu filho. Meu Deus, problema de bronquite. E à noite tinha que levantar e levar para o hospital para fazer inalação, e tinha até tubo de oxigênio em casa. Era um sufoco. Aí o pai pediatra dele falou: só tem uma solução, vai embora da cidade. Eu falei: olha, eu gostei dessa ideia. Aí eu escrevi num jornalzinho, não tinha internet, não tinha WhatsApp, nada. O que você era só carta, não tinha outra coisa. Tá? Estou falando há 47 anos atrás. Era carta. Eu escrevi. Quem que fazia o papel de internet? Eram os propagandistas de remédios, o pessoal que vendia remédio, porque eles vão em consultório em consultório, e eles levavam os recados que a gente quer encontrar meu amigo da turma e tal, etc. Eu estou vendendo um aparelho de raio-x, estou vendendo, então, tinha os classificados, existia um comércio. E esse caso aqui eu escrevi: eu quero ir embora para o interior, uma cidade assim do sul do Brasil. Sim. Vieram vários lugares interessados em Mato Grosso, Rondônia, mas o meu interesse era ficar aqui. Eu sou meio chegado, não gosto muito de calor, eu vivia muito calor, peguei trauma de calor, e eu queria uma cidade do sul. São Paulo, Santa Catarina e o Paraná. Aí um colega daqui, que eu nem conhecia, mandou uma carta: ó, estamos precisando de um médico aqui, um ortopedista e tal, pode vir. Eu vim, primeira cidade que eu conheci aqui em Santa Catarina, São Bento, passei, conversei tinha uma irmã, Maria de Lourdes, conversamos, e praticamente ficou acertado, mas eu tinha que trazer a esposa para ver se ela ia gostar ou não, né? E tirei fotografias, eu tenho fotos, filmei tudo como era a cidade, uma cidade com os jardins bonitos, horteiras, isso até hoje eu trago em mente. E eu falei: eu por mim, eu moro aqui. Aí, segunda cidade, saímos daqui, fomos a Barra Velha, dormir em Barra Velha, conhecer a praia, conhecer o litoral. Eu estou andando num local, numa praia, lá no calçado, não sei, o calçadão que eu não quero antigamente. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei um senhor, eu sou amigo dele até hoje. Primeira pessoa que eu conversei: então, eu sou de São Bento. Eu falei: o senhor é de São Bento? E como que é lá? Aí ele me vendeu para ele: não, lá é maravilhoso, é bacana, excelente, e nós ficamos amigos até hoje. Então, a primeira pessoa de São Bento que eu encontrei, né, falou que a cidade era muito bacana, e acabei vindo aqui, aluguei uma casa, difícil para alugar a casa. Nossa, na época, eu dormi 45 dias no hospital. 45 dias no hospital eu dormi, e aí minha esposa ficou em São Paulo. Depois ela veio quando já tinha aquela veio com a mudança. Estabilidade. Ela veio em março, eu vim em fevereiro. Dia 15 de fevereiro, nunca mais esqueço, desci aqui em São Bento, 15 de fevereiro, era um dia de quarta-feira, e aí eu cheguei no hospital à tarde, eu estava já cansado, porque à noite os caras me chamavam para ajudar a fazer parto, ajudar a fazer cesárea, tá, o médico, você está dormindo lá, pô, tranquilo, vou chamar o cara lá, e assim a gente vai entrando em contato com as outras pessoas. Sim. Cara, eu conhecia a freira: por que o senhor não vai lá no jardim ver a retreta? Eu falei: retreta? Eu não estou fazendo nada, falei: vou ver. Pô, quando eu cheguei na retreta, eu achei a coisa mais linda do mundo. Aquele pessoal, aquela banda tocando, banda treme, não sei quem que era o maestro, tocando música, e depois, no final, eles jogavam bala para as crianças, e aquela confusão. Pô, sabe, eu me senti que eu voltei no ano 1890. Bacana, isso me cativou muito. A primeira mensagem: eu cheguei cedo, à noite tinha uma retreta, e essa retreta me marcou a vida inteira, né? Das crianças achavam que elas ficavam rodando. Hoje nem não se faz mais isso, mas as crianças ficavam dançando e fazendo festa. E essa é uma coisa que eu carrego de São Bento, né, como a primeira visão. Aí depois a minha vida aqui foi só trabalhar, e 13 anos direto dando plantão. Uma coisa que eu mais fiz aqui em São Bento, infelizmente isso é um dado muito ruim, mas eu vou contar a verdade, o revés disso. Como ortopedia, aqui em São Bento tem muitas fábricas de móveis, e as fábricas tinham os equipamentos já que não tinham muita qualidade e segurança.
Então, o que eu mais operei aqui em São Bento durante 13 anos foi amputação de dedo, de mão, de polegar, até de acidentes de trabalho, era muito. E podia contratar jovens, qualquer menino de 12, 13 anos, já podia trabalhar na máquina, tupia, tinha uma máquina tupia que cortava, esmagava os dedos, era um inferno. Eu entendo que o meu avô, ele perdeu esses 2 dedos aqui em acidente de trabalho. E muito, olha que ele é dono ainda da fábrica. Muito comum isso, então é muito comum. E muito comum. E aí chamou a atenção. Então, às vezes, eu estava almoçando, até um dedo da mão, à noite, 13 anos. Depois, agora, a gente foi percebendo que essa mudança de comportamento e melhoria das máquinas, melhoria das leis, exigindo que se faça uma máquina. A segurança do trabalho. Melhorou muito a segurança do trabalho. Sabe qual hoje é o problema maior? Moto. Hoje é acidente com moto. Hoje é acidente automobilístico, que são de alta energia. E quando pega para valer mesmo, destroça, né? Então, hoje, aqui em São Bento também, é alto o índice de acidentes de moto, mas nós moramos numa cidade tranquila, a cidade mais, como é que se diz, mais segura de Santa Catarina. Isso é um perigo, né? De repente todo mundo quer vir aqui para São Bento. Aí já pede, já até no Malaca acaba querendo vir aqui. Isso aí. Mas então dá para ver que o senhor você tem um carinho por São Bento, você que veio de longe. São Bento é uma cidade muito acolhedora, eu também vim pra cá recentemente, percebo isso, né? Então, assim, quando você chegou em São Bento, o que te motivou a ser prefeito? Como foi sua caminhada até você chegar no cargo onde você está hoje? Bom, como eu disse, eu fiquei 13 anos trabalhando. E quando eu percebi que realmente as coisas aqui estavam muito iguais, elas não sei, é pressão minha, que estava... A mudança se ocorria, mas não era aquilo que a gente esperava. Lógico que a nossa cidade tem 152 anos, ela cresceu graças aos imigrantes, o pessoal. Nós temos aqui excelentes empreendedores, empreendedores que vieram realmente do nada e foram construindo empresas maravilhosas. Exatamente. E daí eu queria, de certa forma, participar. Nunca eu pensei em ser prefeito, nunca. Eu vim aqui para trabalhar. Em São Bento para trabalhar. Mas aí, vendo essa situação, que não se progredia, aí eu decidi entrar. Eu fui vereador em 2008, eu tive 1.810, fui mais votado como vereador, fui presidente da Câmara. Daí, em 2012, eu fui vice-prefeito, candidato a presidente, perdi a eleição. 2016, se eu não me engano, perdi a eleição por 145 votos. Não dá para ganhar tudo. 125 votos. Aí depois, para deputado, eu fui candidato a deputado estadual. Eu tinha parado, eu era vereador, aí fiquei 2 anos parado e fui candidato a deputado estadual. Falei, vamos esse negócio, vou subir. E aí eu tive 19 mil votos naquela época, 19 mil em uns quebradinhos, 15 mil em São Bento, 15 mil em São Bento. Depois eu fui candidato a prefeito, eu ganhei a eleição e agora fui reeleito, né? Ganhamos novamente a eleição. E a gente está trabalhando aí, né, para seguir para frente. E assim, a questão do estudo, qual que é a importância que o senhor vê no estudo? Assim? Fundamental. Estudo é fundamental. Eu sempre digo com as crianças, né? A nação, um povo que não educa, né? Não educa, o governo que não educa, ele está fadado a ver os seus indivíduos, a sua população, a ficar cada vez mais burra. Exatamente. Ficar cada vez mais, talvez interesse para algumas pessoas, mas enfim, a educação para mim é tudo, tanto que eu valorizo, se o senhor falar para você que nós fizemos a educação, todas as escolas reformadas praticamente, todos os utensílios de cozinhas, melhoria de salário dos professores, todo mundo, todas as escolas têm Chromebook, todas as escolas, as professores ganharam notebook. Então, isso aqui, nós investimos em tecnologia, educação computacional, a gente tem nas escolas o Espaço Maker lá na Delelutz, então foi investido e também agora a gente está dando, né, nós temos um conteúdo que eu acho mais importante, é fazer a educação continuada dos professores. Isso que é importante. O professor venha bem esclarecido, ele vai transmitir segurança, vai transmitir conhecimento para os seus alunos. E o nosso município aqui, nós estamos preparando vocês, né, para o futuro. Uma escola desse tipo aqui, pensando, tanto que a gente já tem escolas integrais. Eu estou investindo hoje em escola integral, é a saída. O que nós estamos fazendo agora, Japão, o Vietnã, esses caras já fizeram há 40, 50 anos atrás, querem colocar as crianças na escola período integral e dar tecnologia. Nós estamos bem atrasados.
Agora sim, parece que o governo Tá se ligando, tá se né, ligando que isso aí é o que tem que melhor. se investir no período integral, nas crianças integral na Sim. escola, que é aqui que é que se aprende, tá vendo? Mas assim, na sua opinião, o porquê que o período integral ele tem um aprendizado melhor? Assim, o porquê Porque que tem mais acontece? matérias, por exemplo, contraturno. Qual que era o contraturno? Era um professor que dava aula, que ficava cuidando das crianças. Então, tem criança de 5º ano, de 6º ano, tudo junto. Então, não dá para você dar a atenção necessária. O período integral não, você tem uma grade escolar, você tem um currículo, você vai ter mais aula de matemática, mais uma aula de português, e um dia você folga, tá? Então, assim, não, um dia você folga não, no caso, quem vai para o Senai, tem um dia que ele vai para o Senai, a gente fez nós fizemos um convênio com o Senai, né, e as crianças saem também do período integral, tem um dia que ele vai fazer o curso lá no Senai, no Senai, Sesc, também tudo esse convênio nós temos. Então, tem mais, né, grade curricular. O que eu penso? Eu prefiro 1000 vezes meu filho num colégio, tendo aula, tendo uma visão do professor, orientando alguém, ou ensinando, orientando, sendo avaliado, do que meu filho sentado, né, No no celular, e não Tá sei o o vício que- hoje em dia. não sei o que ele está fazendo. Então, Sim. lá na escola eu tenho certeza que tem alguém cuidando, alguém vendo ele. Então, isso, além disso, né? Além disso, de tudo que eu estou falando para vocês, isso é fundamental. As crianças são cuidadas, são vistas, e vai aprendizado. Você está dentro da escola, você está aprendendo coisas. Olha o que vocês estão fazendo, vai para o aprendizado. Trabalho, com Eles certeza. estão brincando, mas estão aprendendo para cá. Então, E eu estou achando até que vocês são profissionais, viu? Então, como o senhor falou, o estudo realmente é uma parte muito importante e dá para se ver, você mesmo comentou, você veio de um município pequeno, estudou em escola pública, depois enfrentou a universidade com seus diversos desafios e ainda conseguiu chegar ao cargo de prefeito, conseguiu fazer seu nome, conseguiu ter o trabalho que você tem e isso mostra a importância dos estudos. Sim. Querendo ou não, o estudo de hoje forma os profissionais de amanhã, então querendo Isso ou não, mesmo, esse isso estudo é não, muito é importante. fundamental. É completamente Fundamental, necessário. você vê, comecei lá debaixo do ensino pequenininho, lá, Sim, no ensino sim. público, e foi, né, crescendo. E depois, eu não contei, quando eu financiei meu estudo na faculdade, Sim. foi a maior moleza a pagar. A maior Olha tranquilidade. aí, ó. Eu tenho carnê, só pra você ter, eu tenho carnê de 60 meses comigo até hoje guardado em casa que eu paguei. Nossa. E tanto, Caramba. então você tem uma ideia que o valor que eu dei para isso aqui, porque se não fosse um financiamento, eu não teria estudado, eu não teria condições E o quanto você não perderia? Exatamente. Então hoje está bem mais fácil de se conseguir, né? O financiamento você tem. Os modelos são diferentes. Né? Na época, essa época era de militar, você pagava, você financiava a escola, você pagava 1% de juros ao ano. Era um dinheiro praticamente dado, né? Mas, de certa maneira, eu devolvi esse dinheiro para o governo, não devo nada para eles. Tá certo. Não, e o senhor comentou muito sobre educação e sua importância. E eu vou falar de São Bento, obviamente. São Bento foi destaque, então ganhou o prêmio estadual em relação à educação, saiu em primeiro lugar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Conta um pouquinho pra gente. Não, nós estávamos em Florianópolis e é a segunda vez. Nós somos bicampeões em Olha aí. educação estadual de cidade de 30 a 100 mil habitantes. E já foi em Brasília, já fomos campeão nacional. É que repercute pouco a educação, não é engraçado, né? Se fosse carnaval, se fosse alguma festa, teria Fazer uma muito, polêmica muito, de famoso. teria muito, teria pois muito é. mais fama. E é Mas, tipo assim, a coisa mais importante, né? exatamente. Então, E É. agora nós ganhamos essa semana, lá em Florianópolis, estado, e nós vamos buscar o nacional. Nós já fomos considerados a primeira escola de 30 a 100 mil, sempre com cidades comparativas a nossa. Sim. Melhor educação do Certo. Brasil. E eu Então, tenho certeza significa. que nós vamos agora buscar novamente esse prêmio de educação. Isso, na verdade, isso aqui é um valor muito grande para os professores, para todos os funcionários. Com certeza. Todos os funcionários, inclusive valorização do seu currículo. Um dia falar, eu estudei nas escolas, lá em São Bento, ele foi campeão do estado e tal, etc. Olha Você aí, pode falar. Seu nome, você vai falar, eu estudei no município que tem as melhores escolas do Brasil. Exatamente, Então, pode falar isso, que você comigo, não está com errando. certeza. É algo de realmente, né, se lembrar com alegria, se gabar mesmo. sim. E querendo ou não, a escola é um local onde nós baseamos, principalmente na cidade que a gente está agora, no 9º ano, na adolescência, nós formamos nossa personalidade. As histórias dessa época acabam formando a nossa personalidade futura. Então, assim, falando de histórias, tem alguma vivência marcante na tua profissão, na tua vida, ou algo que foi assim, você vai dizer, não, isso aqui foi impactante, eu lembro até hoje, foi algo que marcou minha história. Tem alguma coisa assim desse tipo?
Cara, tem muitas histórias. Então, temos assunto. Tem muitas histórias, assim, impactantes, no sentido de profissional ou Em geral. pessoal? Não, Mas geral. graças a Deus eu sempre vivi bem aqui, não posso reclamar de São Bento. Sim. Eu retribuí o que São Bento me deu. Então, os meus investimentos que eu fiz aqui na minha vida, que eu tenho, é tudo aqui na cidade. Né? Então, mas profissional, assim, o que me deixou mais chateado até hoje, faz uns 20 anos atrás, é uma criança de 3 meses de idade e eu estava no plantão. Nossa. Então, isso foi algo que chamei até, mandei chamar a polícia. A primeira coisa, a avó segurando, e o pior que o causador do problema estava do lado, que era o tio do menino. Então isso foi muito ruim. Isso até me desanimou em dar plantão, eu fiquei desanimado. Foi diminuindo minha vontade de dar plantão. É um caso assim que eu nunca esqueço, de inúmeros acidentes, por exemplo. Outro rapaz de 18 anos, acidente de moto, amputou a coxa aqui, chegou em choque hipovolêmico, de pressão zero, praticamente zero. Né? Um rapaz, ele parecia até com você, rapaz. Loirinho assim, e aí a família dele estava lá fora. Nós não tínhamos mais sangue, acabou o sangue. Não tinha sangue, e aí fomos tratando com soro, mas um tipo de soro que substitui, mas chega um momento que precisa de sangue, não tem jeito. Aí nós chamamos lá fora, tem um familiar, se apresentou um senhor, o senhor é o pai dele, o senhor é o pai dele. O senhor lembra do tipo de sangue? Eu lembro. É o do mesmo do meu filho. Então entra aqui. Eu fiz uma coisa que na medicina, hoje se fizer, eu iria preso. Tá? Hoje eu, o anestesista e mais o cirurgião, nós estávamos todos juntos, e colocamos o menino deitado na maca no chão, estancamos a hemorragia dele aqui, e direto, uma ligação direta do sangue do pai para o filho. E, graças a Deus, hoje ele vive perdeu a coxa aqui, mas está vivo. Estava zero, a pressão estava zero, estava indo por falta de sangue. A única bolsa que tinha em Campo Alegre nós conseguimos, e aí depois não tinha mais nada, acabou, não tinha o que fazer. A gente não podia ficar assistindo, né, um jovem, né, falecer na nossa frente. Foi uma família. Deu certo, graças a Deus. Mas tem muito mais coisas, mas deixa pra lá. Dificuldade sempre tem. Vamos contar coisa boa. Agora, falando sobre política em si, assim, como o senhor enxerga a política hoje, tendo vivenciado ela na raça, assim, sabe? Em que setor? Do município? No município. Sim. Como você enxerga? A política, sim, mas sempre tem pessoas bem interessadas, tem outros não interessados. É uma região que você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, você tem amigos, mas também tem grandes adversários, muitos inimigos. E tem gente que não mede esforço para te prejudicar. Isso aqui aquela coisa, né? Muitas pessoas têm aquela visão que a política é suja. Não, tem gente boa, tem gente boa. Inclusive, eu posso me considerar um desses que eu estou para ajudar. E conheço muitas pessoas, mas aqueles poucos que realmente entram para deturpar, para escandalizar, para ganhar dividendos. Quantos prefeitos se viram presos? Tá? Então são coisas que isso tem política de todo jeito. Mas se você falar a maioria tem boa intenção, mas o inferno está cheio de gente com boa intenção também. E também daí o ruim é que aqueles mal intencionados geram uma mancha tão grande que daí tipo a política se torna, na visão geral, algo quase que ruim. A política como uma ciência, ela é importantíssima. Nada que você faz na vida, a política está fora. Tudo. É fundamental. Na sala de aula, o diretor junto com você aqui, na escola, no cinema, tudo tem a política, tudo tem. Aí existe a política decente, da ética, da transparência, e existe aquela política subterrânea, que isso está inerente ao ser humano, né? Isso tem de caráter. Se a pessoa já tem aquele viés de sacanagem, ele vai continuar, vai ser sacana e não tem jeito. Mas se você nasceu, foi tratado direitinho,
uma família bacana, te orientado, estudado, legalzinho. Você vai com aquela vontade. Você tem a chance de se dar bem na vida. Sim. Não que a pessoa que nasce também em outras diferentes situações, pô, pode virar um marginal de jeito nenhum, tá? Ele tem, só que é assim, é algo que, se você pensar bem, a chance de quem vive, por exemplo, numa favela lá no Rio de Janeiro, de ele deparar com essas situações de tiroteio, de gente morta, é muito maior do que quem mora aqui em São Bento. Então isso, de certa forma, alguma vez, a personalidade dele vai sendo moldada no ambiente, né? Que é tudo baseado no contexto, né? Em que a pessoa vive. Mas assim, agora falando sobre o foco que o senhor tem, qual que é o principal foco no seu mandato atual? Olha, nós fizemos uma pesquisa, quando eu entrei, eu fiz uma pesquisa institucional aqui, perguntando o que as pessoas queriam. Foi no 4º ou 5º mês de mandato. Eu falei, o que São Bento quer? Então foi feita uma pesquisa e saiu assim, literalmente, 70% pavimentação. Realmente. Depois, lazer. E depois que vinha educação, saúde, transportes, mas então chamou muita atenção. Aí nós simplesmente reunimos o pessoal, vamos fazer, né, aquilo que a população está pedindo. Sim. E o que nós fizemos também, mas precisa de dinheiro. Então nós montamos a nossa secretaria, o secretariado, Sim. fizemos um enxugamento da máquina, transformamos a metade dos nossos comissionados são efetivos, cargos efetivos. Aquelas pessoas que trabalham bem ficaram, não teve perseguição política, inclusive na escola, vocês devem saber, eu falo muito para os diretores, eu acrescento lá, eu não quero política na escola, eu quero fora. Professores, se quiser discutir política, discuta para fora, porque a política no meio educacional atrapalha muito. Então, assim, aí nós enxugamos a máquina e conseguimos, cada ano, nós estávamos tendo economia de 60 milhões de dinheiro sobrando. No primeiro ano, 60 milhões, 40 milhões. No final dos 4 anos, foram 190 milhões de reais, que viraram, tudo isso virou todas as obras que nós estamos fazendo. As melhorias. Exatamente, então foi. E também, agora nós estamos fazendo um parque, o Parque 2, que é bacana, vai ser lá no Clube do Remo, e o campo, lá na Promosul, vai ser o maior parque, assim, aqui da região. São 140 mil metros quadrados. Um parque lindo, entretenimento. Exatamente. Então, assim, na educação nós estamos trabalhando, na saúde nós fizemos a UPA e a coisa está se ajeitando. Vamos trazer agora para atender a maioria das pessoas aqui na cidade. Então, o caminho foi o que as pessoas, não tem muito segredo. Economia, né? Tanto nós ganhamos o prêmio de transparência, eficiência fiscal, governança. Nós ganhamos esse prêmio também a nível estadual. A nível federal. Prêmio INCRA. Então, assim, nós somos 100% transparentes. Lá, tudo que acontece é direto com o online, com o Tribunal de Contas, e ganhamos esse prêmio também. Está lá na parede da prefeitura. E vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar cada vez mais para que isso continue dessa maneira, tá? E nesse trabalho, né, o que é normal são as dificuldades. Então, para ti, quais que são os maiores desafios enfrentados? O maior desafio, você quer saber quais são? Quero saber mesmo. Pessoal. Você administrar conflitos. Esse é o maior desafio. Hoje mesmo tem um grande desafio na minha vida, eu tenho que resolver esse cara. E todo dia tem algo desse sentido. Mas a administração de conflitos é complicado, é muito complicado. E a gente administra ser humano. E ser humano pessoas são difíceis. Exatamente. Assim, uma pergunta agora para o futuro. Você tem o seu mandato hoje, todos os seus planos, mas como você enxerga São Bento do Sul daqui a 10 anos? Olha, nós temos uma grande coisa, São Bento tem, quando eu disse, tem 152 anos. Essas vias foram projetadas, essa que está hoje, no Pano Case, essas outras, sei lá, 50, 100 anos atrás. E elas não mudaram. Elas mudaram, e a gente cresceu ao longo do rio, cresceu ao longo ali das praças, e algum local. E São Bento, onde você abrir um buraco, sai água. Também tem uma coisa que é bem, se você ver o mapa hidrológico da cidade, é um capilar enorme só de rios, riachos e nascentes. Então, e tem o Pinheiro, que também dificulta o crescimento. E aí, nós temos que melhorar, abrir algumas vias no futuro. Nós temos que abrir vias. Tem vias projetadas, só que custa caro. Qualquer via que você for abrir aí, 40, 50 milhões de reais.
do que está projetado. Mas Sim. no futuro vai ter que ser feito. O que é o pensamento, por exemplo, descentralizar um pouquinho, tirar do centro a prefeitura, por exemplo. A prefeitura ela deve sair para não precisar, porque ninguém precisa mais hoje muito na prefeitura. Sim. Porque tudo é digital, lá é tudo digital, nota fiscal digital, informações, tem informações no teu georreferenciamento, nós referenciamos essa cidade inteira. Se você quiser saber, eu posso comprar esse terreno, se você se você for no seu engenheiro, olha, esse terreno aqui, ele já na hora ele clica, ele sabe se pode comprar esse terreno, de quem que é o terreno, se pode construir nesse terreno, se tem água nesse terreno, ele pode saber tudo. Então, são informações. E o projeto hoje, você não precisa, antigamente você tinha que levar aquela papelada, aquele monte de papel. Você levava, que dava uma luz de cabeça. e aí demorava 30 dias para os caras responderem. Não, hoje é online, você não precisa levar mais papel, projetos. É o engenheiro que já faz e já manda direto. Então, a necessidade, o que é a ideia? É deixar um pequeno posto de atendimento, igual o Samai fez, um posto de atendimento e fez a sua sede fora. E também um posto de atendimento da prefeitura, não que as pessoas, porque tem muita gente que não mexe com computador, não mexe, não sabe, claro, as pessoas mais de idade têm dificuldade. Aí fica lá um posto de atendimento, mas a parte administrativa não tem sentido mais ela ficar ali montuando o trânsito, atrapalhando o trânsito. Com certeza. Ali eu não tenho como crescer mais a cidade, eu não tenho derrubar a casa. A maioria das nossas casas são tombadas, graças a Deus, nós temos que manter essa tradição aqui, sabe? Porque a nossa cidade é diferente. A cidade é uma cidade bonita. Não, e outra, se você for em qualquer cidade do Brasil, você não vê o que nós vemos aqui. A arquitetura que a gente tem. Que tem, isso aqui é algo que veio de graça para nós. Então tem que preservar, porque a cidade é diferente. Eu posso construir, de repente, uma cidade diferente, fazer um plano lá para construir prédios, etc., num local, mas o centro vai ficar sempre igual. O centro não tem como mudar, não tem como eu destruir lá. Então, esse aqui, nenhuma cidade é igual à nossa. Nenhuma cidade. É diferente. Tem cidades bonitinhas, tem cidades bonitas, mas a nossa é especial. Tá certo. Mas então, assim, prefeito, tem algum lugar onde as pessoas podem mandar sugestões, ideias, assim, para a prefeitura? Sim, tem vários. Tem o site da prefeitura, né? Lá se você navegar, tem as informações que mais você precisa. Tem o Atendinet, tem a ouvidoria, você pode fazer a ouvidoria na prefeitura mesmo, ou até mesmo pelo celular fazer a ouvidoria. E tem a situação de boas ideias, né? Boas ideias. Então é isso que tem bastante maneira de falar. Mas uma que é muito frequente, isso aqui, é o WhatsApp para o prefeito. É muito comum isso aí. Então aí, ó, você de casa que, no caso, queira falar aí com o nosso prefeito, dar alguma ideia, alguma coisa, já sabe como fazer aí. Exatamente. Exatamente. Então, né, eu já falei antes do futuro, fiz a pergunta dos 10 anos lá pra cima, mas você olhando pra si, como você vê sua carreira no futuro? Você pensa em se inscrever se candidatar a cargos maiores um dia, como você pré-candidatar a deputado, por exemplo, ou até governador? Olha, rapaz, eu confesso que sim. Né? A gente tem vontade sim de candidatar, porque eu acho que como prefeito eu contribuí bastante aqui na nossa cidade. Estamos desenvolvendo a cidade, a nossa cidade está crescendo. Só para você ter uma ideia, 5 ou 6 supermercados, perdi até a conta. De repente, eles quiseram vir para São Bento. Por quê? Alguma coisa está acontecendo aqui na nossa cidade. Nossa cidade está tomando forma, que nem você tinha comentado ali da expansão da cidade, não ficar tudo tão no centro, porque a cidade realmente está crescendo. Eu lembro que eu já comentei com pessoas que moram aqui a vida inteira, que tem gente que não conhece São Bento inteira e morou aqui a vida inteira. Então, tipo, dá para ver que a cidade realmente ela está crescendo. E isso é por quê? Porque a cidade tem futuro, a cidade é promissora, é uma boa cidade. Isso atrai daí investimentos, né? Que nem você falou dos mercados, né? Que daí eles querem vir para cá. Exatamente, alguma coisa está acontecendo na nossa cidade, está diferente. E a gente tem que acompanhar essa diferença. E, por exemplo, nós, então eu reconheço, assim, modesta parte, eu fiz alguma coisa diferente do que eu tinha visto. Eu queria fazer uma coisa diferente. E hoje, assim, você galgando um status maior no estado, principalmente se o governador está bem colocado no ranking, possivelmente ele vai ser eleito já no primeiro turno. Você ter um governador na cidade me ajudou muito, eu tendo um governador me ajudou muito. E se tivesse um representante a nível estadual na nossa cidade, Campo Alegre, Rio Negrinho, ia ajudar muito mais com recursos. O governo do estado colocou quase 50 milhões de reais aqui. Eu tenho certeza, se não fosse do mesmo partido, eu não viria tanto dinheiro assim. Tá? Tem deputado, o Zé Trovão, por exemplo, mandou 12 milhões de reais
Então, gente, é muito importante, e o mais importante de tudo, você tem alguém que tem, o deputado lá, ele tem informações privilegiadas, ele facilita a vida das pessoas. Quando o prefeito quer falar com o governador, ele faz uma interlocução, alguma coisa grande tá para acontecer, pode tentar trazer para cá. Então, assim, eu confesso a você que eu vou fazer, tenho certeza, que fazer melhor do que eu já vi. Sim, perfeito. Então agora, prefeito, eu vou fazer uma sessão assim de perguntas mais rápidas, tá? Para começar, um livro que marcou a sua vida, assim. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Brasileiro, hein? Uma inspiração na política. Meu irmão. Seu irmão. Um lugar preferido aqui da cidade, que você gosta muito. Pesque Park. E uma frase que guia você no trabalho, assim, de prefeito. Faça só o que é correto, honesto, sincero e com humildade. Uma grande frase. O pessoal aí que também sonha um dia seguir uma carreira política, então fica, né? Grandes conhecimentos do nosso prefeito. Pra mim já tá anotado aqui. Já tá anotado, vamos ficar guardado, né? Assistir o vídeo, salvar. Que bom, que bom. Mas enfim, agora chegando ao final do nosso podcast, como eu comentei, vai que às vezes a gente tem um público que quer ingressar nessa carreira política. Eu mesmo admito que eu tenho uma ideia. Aliás, tem vaga aberta para você, que se quiser entrar no nosso partido, tá aí é muito Por que bom. não pele jovem, né? Tá certo, com certeza. Os dois. Vocês estão parecendo profissionais, rapaz. Estão estudando jornalismo, esse moleque aí, né? O prefeito já sabe, né? Eu já participei do concurso giratório, então já tenho um pouquinho essa ideia de como funciona essa parte da comunicação. Ótimo. Então isso é realmente algo muito importante. Daí já volta para o que a gente está falando no começo, educação. O quanto que isso é fundamental, né, para o nosso futuro. E algo que realmente está sendo muito discutido é a educação. Pessoas que querem seguir esse caminho, às vezes têm a mesma ideia de seguir esse caminho, de chegar na prefeitura, chegar em cargos assim, de política. E eu quero pedir para você uma mensagem para essas pessoas, uma mensagem para finalizar o vídeo assim. O que você tem a dizer para quem quer seguir esse mesmo caminho, quem tem esse sonho? Só tem um. Seguir estudando. Não tem outra. Se você quiser crescer na tua vida, não tem outra oportunidade, não tem nada, porque o estudo te abre fronteiras, te abre horizontes e a isso, e você vai crescendo à medida que você for de série. Por isso que existem as séries, né? Sim. Você vai crescer, cada vez você vai aprendendo alguma coisa diferente. Nunca ninguém vai saber tudo, mas também você não pode não saber de nada. Eu tenho uma frase, eu não lembro de quem que é o autor, mas que a vida é um eterno aprendizado. Então essa frase para mim é muito marcante. A gente aprende todo dia. Aprendi agora com vocês aqui que realmente 2 alunos no nono ano, oitavo, nono, que são uns exímios representantes da classe política estudantil já, né? Tá certo. Maravilha. Então, né? Como já falamos antes, tem muita gente que vê a política como algo negativo, algo sujo, mas às vezes tem aquele sonho de seguir, né, cargos políticos, são pessoas boas que estudam, que têm o preparo, que são pessoas que vêm com ideias boas para inovar de forma positiva, não é aquelas pessoas que vêm com aquela ideia de às vezes só buscar o lucro próprio. Para essas pessoas que têm esse medo, que têm esse receio, que conselho que você dá para essas pessoas? O meu conselho é o seguinte: se você tem um sonho, sigam e vai até o final. Segundo, se os bons vão governar, meu amigo, nós vamos ser governados só por gente ruim. Então, eu estimulo aquelas pessoas que realmente aqui estudam, que têm conhecimento, que honestas, sérias, não se acanhem, entra, dê a cara para bater, não é fácil, mas sabe uma coisa? Depois você perde a vergonha e aí fica fácil de volta, tá bom? Então, prefeito, né, como nós tivemos o episódio de hoje, muito conhecimento, muita coisa boa, realmente reforçando aquela parte da importância dos estudos, foi muito importante tudo que o senhor falou aqui. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui com o senhor, entrevistando, aprendendo também, agradecemos de coração a sua participação, ficamos muito felizes. E para o público aí, espero que tenham gostado, toda semana sai um vídeo novinho aqui no canal, e tem algo bem importante que, assim, o pessoal tem que investir nos nossos vídeos, que são os comentários. Aí se você se questiona por que comentar nos vídeos, porque nós temos sorteio de Vale Pizza. Opa! Nosso patrocinador, Pizzaria Espoleto, faz então esse sorteio, ajuda a gente. E assim, vou ser sincero, a minha mãe ganhou um desses sorteios. E olha, aquela pizza ali tava recheada, tava muito boa. Eu vou sentir saudade dessa pizza, tá?
Mas infelizmente no último vídeo só tivemos 3 comentários. Acho que o pessoal não tá com muita fome, né? Não tá com vontade de comer pizza, tá meio fraco. Rapaz. Tá difícil. Vamos fazer esse povo comer. Vamos fazer comer. Vamos, lá. pizza, o pessoal tem que Comenta ganhar. aí, pessoal. Comenta e vamos comer uma pizza deliciosa. Além de ajudar o nosso podcast, você também acaba concorrendo a então um vale lanche, uma pizza, assim, algo que realmente dá aquela alegria pro dia, ganhar um sorteio ainda, pensa, você chega em casa de um dia de trabalho, vai lá olhar, ganhou um sorteio, tem aquela pizza garantida. E quem vai ser o Felizardo aí? Vamos fazer o grande sorteio, prefeito, tira o Não, papel. quem vai ser? Felizarda ou Felizardo? Arroba Andréia Krieger Pêssego. A mãe de uma das nossas entrevistadoras, a Rebeca, então, olha aí, ó. Temos uma ganhadora do nosso... Aqui, ó, a nossa ganhadora do Vale Pizza dessa vez. Nosso podcast fica bem feliz com o seu comentário, querendo ou não, ajuda o nosso trabalho. Como vocês podem ver, trouxemos o prefeito hoje, um trabalho muito importante, muito especial. Nossa escola gosta muito de desenvolver esse projeto, então realmente é uma honra. E para prestigiar o nosso prefeito, nada melhor do que um doce que remete exatamente a isso, o prestígio. Ô, rapaz, eu Aqui, não mais gosto. meu Eu ia prefeito. devolver pra você, mas esse não. Mas aí é teu, é teu. Ó, vou guardar no bolso aqui para não esquecer. Mas então nós agradecemos de verdade a sua participação até aqui. Pedimos, se puder, compartilhe, deixa o like, porque isso, querendo ou não, nos ajuda muito. De resto é isso, um nosso muito obrigado. Obrigado, querido. Valeu.